Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de março. O patrocínio de São José. Direitos de protetor. De 3 fontes nasce o direito de protetor entre os povos, da posse, do poder e da aclamação popular. Se estudarmos estes 3 títulos, comenta o erudito filho do beato Caret, o padre Antônio Dias de Castro, acharemos todos em São José, e lhe compete um direito indiscutível ao protetorado da Igreja. A Santa Casa de Nazaré, no dizer de Leão XIII, que era governada e dirigida por São José, com um direito de pai e esposo, continha Gênesis, os princípios da Igreja nascente. Aí estava o berço da Igreja. Não era o santo patriarca, o chefe, a cabeça da Santa Família? Os direitos que teve sobre Jesus em Nazaré, o tem sobre Jesus continuado e vivo através dos séculos na sua Igreja. Se Jesus o chamava Pai e se sujeitava às suas ordens, a Igreja também o chama Pai e Protetor. Teve ele sobre Maria os direitos de esposo e sobre Jesus os direitos de pai. Donde conclui o sábio pontífice Bento XIV o simples título de pai putativo de Jesus. Bastaria a Igreja para que o chamasse seu pai e implorasse a sua proteção como patrono universal. O Senhor o fez dono da sua casa e príncipe de suas possessões. Constituite domino domum sua et principem hominus possessionis sua. É assim que nos referimos a São José nas orações litúrgicas. Da casa de José, diz o padre Granada, Deus ordenou que saísse a luz, a esperança, a saúde e o remédio de todos os séculos. José é verdadeiramente o Senhor de tudo quanto pertence a Jesus e Maria. Tem, pois, o direito de posse sobre a Igreja, obra grandiosa e admirável do Redentor. Jesus é o fundador e cabeça da Igreja. São José não foi chamado pai, não foi o protetor e o sustentáculo de Jesus na terra? Ao direito de posse segue o poder de São José. É incontestável o poder do santo patriarca no céu e na terra. E, finalmente, a aclamação popular confere a São José o direito de protetor da Igreja Universal. Esta aclamação começa no século XIII, foi crescendo de século em século, até aquela súplica de todo o orbe católico a Roma, pedindo fervorosamente a proclamação solene do Santo Patriarca como padroeiro da Igreja Universal e culminando com a solene declaração para sempre memorável de Pio IX, em 8 de dezembro de 1870. A proclamação da Igreja. Um documento eloquíssimo e edificante é o da súplica dos postuladores do patrocínio universal de São José. Eis a fórmula expressiva do belo postulatum. Ninguém ignora que o bem-aventurado São José foi escolhido por uma providência especialíssima de Deus entre os demais homens para ser esposo da Virgem, Mãe de Deus e Pai do Verbo encarnado. Não por geração, mas por caridade, pela adoção e pelo direito matrimonial. Assim, não só lemos que se chamou Pai de Cristo em muitas passagens do Evangelho, não só por Maria, como por Jesus Cristo, nosso Senhor também, que durante os dias de vida mortal dignou-se estar a ele sujeito como a seu Pai. Os bispos que subscrevem considerando estas coisas e sabendo ao mesmo tempo que desde
tempo imemorial existe em todo o universo um desejo ardente de ver crescer, enquanto seja justo, o culto público de São José. Pedem com ardentes súplicas ao Santíssimo Concílio Ecumênico que, animado por votos dos tão numerosos e ardentes, use de sua autoridade para decretar, primeiro, que, tendo sido o bem-aventurado São José colocado na sua qualidade de Pai de Cristo, acima de todas as criaturas, e recebido um nome e herança superior a estas, a Sagrada Congregação dos Ritos lhe tribute, para toda a Igreja, em toda a liturgia, o culto de Dolia, inferior à bendita Mãe de Deus e superior a de todos os demais santos. Segundo, que o mesmo São José, a quem foi confiada a Sagrada Família, seja declarado, depois da Virgem Bendita, o patrono da Igreja Universal. A súplica foi atendida pelo Santo Padre. Em 8 de dezembro de 1870, numa hora difícil e de terríveis provações para a Igreja, Pio IX proclama em Roma, solenemente, o patrocínio universal de São José. O decreto, depois de lembrar o triunfo e o poder de José do Egito, proclamado príncipe do reino de Faraó, e os títulos de pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, declara finalmente, comovido, nosso Santo Padre Pio IX, pelos recentes acontecimentos lamentáveis, determinou ouvir as súplicas, aspirações e desejos dos bispos para que confie a todos os fiéis ao patrocínio de São José. E assim, solenemente declara patrono da Igreja Católica a São José. Em todas as basílicas de Roma, os sinos anunciaram a glória de São José, naquele momento soleníssimo, e em todo o orbe católico uma onda de alegria invadiu os corações de todos os devotos de São José. Desde então a Igreja nunca deixou de recorrer ao seu Pai e protetor em todas as horas mais difíceis que atravessou e atravessa nestes tristes dias. Exemplo: São José e o fundador das escolas cristãs. São João Batista de La Salle, o fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, se distinguiu por uma grande devoção a São José. Recomendava encarecidamente aos seus filhos espirituais que nunca deixassem de homenagear a São José, cada dia em todos os casos do instituto por ele fundado. Haviam de recitar cotidianamente, com todo o fervor, as ladainhas de São José. Na última enfermidade, o santo fundador, preso ao leito de dores, sentia uma grande tristeza, por ver que se aproximava a festa do seu santo patrono, e não poderia celebrar a Santa Missa. Desejava tanto esta graça, mas não ousava pedi-la, com receio de faltar à perfeita conformidade à vontade de Deus na doença. Todavia, no dia 18 de março, pelas 10 horas da noite, sentiu de repente que lhe voltavam as forças. Imaginou ser uma ilusão, um sonho, e não o disse a ninguém. No dia seguinte de grande festa do Santo Patriarca, sentiu as mesmas boas disposições da véspera. Experimentou levantar-se, e o fez com facilidade e rapidez. No auge da alegria, preparou-se com todo o fervor para a Santa Missa e a celebrou com recolhimento e piedade impressionantes. Julgaram todos os irmãos que São José lhe havia restituído a completa saúde. Depois de haver celebrado o santo sacrifício como um homem robusto e sadio e dado fervorosa ação de graças, sentiu-se desfalecer. Todos os sintomas da moléstia reapareceram. A graça estava alcançada.
A última Santa Missa celebrada fora no dia 19 de março. Poucos dias depois, o santo expirou, juntando piedosamente as mãos a lançar um olhar cheio de amor e de confiança à imagem de São José. Aqui estamos mais um dia de São José. E mais uma vez lembramos que em 1870, a 8 de dezembro de 1870, o Papa decretou que São José é o padroeiro da Igreja Universal. E ele fala nessa declaração que a Igreja Católica estava a passar por uma fase muito difícil. Ele mesmo diz aqui, numa hora difícil e de terríveis provações para a Igreja. E eu fui tentar saber o que estava a acontecer em 1870. E então, em 1870, foi quando as tropas do rei Vítor Emanuel II entram em Roma e incorporam a cidade de Roma ao novo Estado. Ou seja, durante quase 1000 anos, os papas reinavam sobre a maioria dos estados temporais da Península da Itália, incluindo a cidade de Roma e partes do sul da França. Isto é o que se pode ler brevemente na Wikipédia. Mas eu fui procurar outras versões mais em pormenor. Mas o que se sabe é que durante 1000 anos haviam ao redor do Vaticano não apenas o que nós conhecemos hoje como Vaticano, mas muitos estados que estavam sujeitos de 1000 anos de história. Mas em 1870, nem mesmo Roma queriam que pertencesse ao Vaticano. Até a Roma foi tomada. Houve aqui depois, em 1871, em 13 de março de 1871, um oferecimento de compensação ao Papa Pio IX e o compromisso de mantê-lo como chefe do Estado do Vaticano. E um bairro de Roma, onde ficava a sede da Igreja. Ou seja, passado esta proclamação de São José como patrono da Igreja, pelo menos o Vaticano e a Igreja e o chefe do Estado do Vaticano continuou a ser chefe do lugar onde estava, pelo menos. Ele até se considera o Papa nessa altura um prisioneiro do poder laico. Ou seja, durante este período o Papa estava a passar grandes dificuldades, mas ele declarou que São José era o patrono da Igreja Católica. E então o Vaticano se manteve naquele pequeno ponto onde conhecemos, e depois houve outros tratados que deram soberania, que foi o Tratado de Latrão. Mas o que eu quero colocar aqui é que, por vezes, nós pensamos que a Igreja Católica está circunscrita ao Vaticano. E o mundo do poder e o mundo do poder humano, ele acha que, tirando os territórios à Igreja, ou tirando mesmo Roma à Igreja, ou tirando mesmo o Vaticano à Igreja, que acha que a Igreja está ali centrada, que está ali colocada. Claro que mil anos de história e muito mais do que isso estavam ali, naquele local, em todos os lugares ali próximos. É facto. Historicamente, foi tudo
conseguido por meio de doações e outras questões, mas o ser humano, o humano poder, o Estado laico, como se diz, acha que uma religião, a religião católica especialmente, é apenas o Vaticano. Só que a Igreja Católica é muito mais. E o patrocínio de São José, porque foi ele também que apareceu em Fátima, em 13 de outubro de 1917, a dar a bênção a Portugal, como Menino Jesus. Percebemos que São José quer nos ensinar que os bens temporais, que o poder temporal é apenas uma ilusão. A Igreja Católica não está dependente de uma região, de um poder temporal. A religião católica é, antes de mais, um poder espiritual. E por isso, numa família católica, numa simples família católica, que siga o catolicismo, está aí a Igreja Católica. E a perseguição vai ser muito extensa e até os nossos dias é muito grande. Porque querem cada vez mais retirar do povo a fé em Deus. Mas por vezes as pessoas que acham que mandam no mundo pensam que esse mandar no mundo é mandar no corpo físico. Assim como nesse exemplo que foi contado agora no final deste dia, daquele santo, São João Batista de La Salle. Todos pensavam que ele não iria conseguir rezar a sua última missa, especialmente no dia 19 de março, na festa do seu santo patrono, São José. E humanamente, a saúde não ia deixar. Mas o que é a saúde do corpo perante as leis de Deus e a vontade de Deus? O que é o poder no mundo, o poder temporal diante do poder de Deus? Sim, foi concedido a este santo rezar a sua última missa e completamente restituído na sua completa saúde. Porquê? Porque Deus é o Senhor da saúde, é o Senhor do mundo, o Senhor de tudo, de todos os poderes. Como disse Jesus a Pilatos, todo o poder é concedido por meu Pai que está no céu. Por vezes nós merecemos o poder que está sobre nós. Por vezes Deus deixa que catástrofes a nível de poder de Estado reine sobre povos que não querem Deus como seu soberano. Nós temos que pensar que, à medida que o mundo não quer Deus como seu soberano, vai colocando outros soberanos para substituir Deus. Infelizmente, a soberania de Deus não pode ser substituída. Mas o ser humano, orgulhoso em achar que ele próprio detém toda a ciência do bem e do mal, quer ignorar Deus e achar que um ser humano, um homem, possa ser melhor do que Deus. E dá a ele o poder, mas nunca está satisfeito. E por isso, durante os últimos tempos, as revoluções, as guerras, porque não há contentamento, não há homem algum que possa ter a suprema justiça e o supremo poder que só em Deus existe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.